Pessoal, vocês percebem que ainda estou com uma voz um pouquinho prejudicada. Estou em processo ainda de recuperação, mas já estou bem melhor do que estava na sexta-feira. Quero agradecer o carinho, inclusive, de vocês, espectadores, desejando melhoras. Enfim, a situação está melhorando aqui. Logo, logo eu estou 100%. Mas já vou abrir aqui as nossas entrevistas saudando para conversar com a gente do outro lado da tela o jornalista, cientista político e editor do Jornal dos Trabalhadores, Bruno Lima Rocha. Bruno Rocha, bom dia. Opa, bom dia, Anderson. Bom dia para a tua audiência. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, viu, Bruno, a tua presença por aqui para fazer esse papo conosco. Muito obrigado pela tua participação para a gente falar um pouco sobre o quadro internacional, viu, Bruno? Porque temas não faltam para a gente discutir aqui no nosso programa a respeito disso. Eu queria começar com a situação lá no Oriente Médio, né? Porque o Benjamin Netanyahu ele segue aí nessa trajetória genocida que ele iniciou lá em Gaza. Depois de dizer que Israel tomará o controle do território palestino e liberar a entrada de apenas 100 caminhões com ajuda humanitária após 3 meses sem nada, o primeiro-ministro de Israel atacou os líderes de França, Reino Unido e Canadá de quererem, disse que eles queriam ajudar o grupo palestino Hamas, depois que eles ameaçaram tomar medidas concretas se Israel não interromper sua mais recente ofensiva. Abre aspas, vocês estão do lado errado da humanidade e do lado errado da história, fecha aspas, disse o premier. As autoridades israelenses, Bruno, continuam alimentando o discurso de que fazem uma guerra de defesa nesse morticínio. Os Estados Unidos, por sua vez, seguem oferecendo apoio a Israel, ainda que o Donald Trump estivesse lá, digamos assim, descontente com os rumos do conflito, pelo menos era o que se dizia nos Estados Unidos, mas depois daquele ataque que matou 2 funcionários da Embaixada de Israel em Gaza na última quinta-feira, a coisa parece ter mudado um pouco. A gente, inclusive, vai falar a respeito Uhum. desse episódio daqui a pouquinho. Antes, Bruno, eu queria saber o que é que você pode dizer aqui para a gente a respeito dessa postura do Benjamin Netanyahu mantendo o morticínio em Gaza, agora verbalizando a intenção de ocupar o território palestino. Aí, Anderson, vamos começar talvez por aquilo que não circula tanto, não é nenhum segredo, mas não circula tanto na mídia brasileira. Saiu uma pesquisa, engraçado, né? Porque a melhor fonte para ler a crítica ao Estado sionista é um jornal sionista, o Haaretz, que se diz sionista progressista e tem matérias muito boas, né? Tem um portal em língua inglesa, The Cradle, que ele é muito próximo do eixo da resistência, tem também matérias maravilhosas. Saiu, eu recebi a pauta, saiu, nossa, tá até atrasado já, saiu dia 23, né? Saiu na sexta-feira. Ai, ai, pesquisa de março, tá? Logo da assinatura, logo do rompimento do cessar-fogo. 82% dos cidadãos de Israel, na proporção da pesquisa, apoiam uma limpeza étnica em Gaza. Vou repetir. 82%. E aí tem um monte de subtemas, né? Como, por exemplo, interpretações bíblicas e etc. Mas aquilo que nos diz respeito, Anderson, é o seguinte. Netanyahu ele não é uma exceção, ele é só uma excrescência. O Estado sionista ele foi construído em cima da limpeza étnica. O que a gente está vendo agora é um movimento sem freios, eu diria. Por quê? Porque o que chocou a opinião pública europeia e os líderes da Europa? A imagem de crianças passando fome, essa imagem circulante de um genocídio a olhos vistos. E aí, não por coincidência, também não quero pensar assim, porque daqui a pouco toda ação direta ela é fruto de uma conspiração de espionagem do inimigo, mas não por coincidência teve o atentado em Washington contra duas autoridades, né, porque eram funcionários da embaixada do Estado sionista, e aí já vira aspas, o humor da autoridade. O que poderia ser feito pela Europa nesse momento? Poderia ser feito um embargo de corredor aéreo, porque aí
por exemplo, o estoque de bombas vai diminuir. O principal avião de caça do Estado sionista hoje, e não é aviação de caça porque não tem combate aéreo, né? Onde teve combate aéreo foi no conflito Índia-Paquistão. É um caça bombardeando escola e padaria. Mas é horrível falar isso, né? Mas o F-35, os F-35 do Estado sionista têm a sua manutenção e logística vinculados à Grã-Bretanha. Então, se tivesse um embargo do F-35, seria um gesto simbólico mais forte do que a declaração do chanceler britânico no parlamento. Uma outra situação que poderia ser feita, e aí não, e o custo é zero, é pegar um botão e desligar, é fazer um apagão cibernético a partir da ilha de Chipre. Porque, veja bem, por exemplo, quando o Estado sionista ele atinge os alvos do Hezbollah no ano passado, ele conseguiu mapear as redes de comunicação interna da resistência libanesa. A resistência libanesa não é só o Hezbollah, mas ele é 70% Hezbollah. Para fazer isso, Anderson, o Estado sionista contou com o apoio do Comando Central dos Estados Unidos, que os Estados Unidos pouca gente sabe, mas ele tem 6 comandos territoriais, ou seja, tem um comando estratégico combatente para cada região do planeta, 750 bases no estrangeiro, não tem declaração de guerra formal contra ninguém. Só que o Comando Central, ele também opera a base de Chipre. Chipre tem uma base dos Estados Unidos e uma base da Grã-Bretanha, que é o principal suporte de inteligência do Estado sionista. Então, se a Grã-Bretanha realmente quisesse fazer algo, ela cortava a comunicação cibernética com o Estado sionista. Para não alongar, Anderson, França e Alemanha. A Alemanha subsidia o Estado sionista até hoje. O que poderia ser feito? E aí é uma medida extrema. Sabe aquela história da flotilha humanitária, aquela última que saiu da ilha de Malta? Uhum. Tem até um brasileiro dentro de um dos barcos, não que foi atingido, ele ia embarcar, não conseguiu. Sim. Para encerrar minha primeira intervenção. Fazer uma flotilha humanitária. Que aí acabou o problema. Não vai botar uma embarcação de guerra da OTAN para desembarcar em Gaza, eles não são ousados a esse nível. Mas colocar, olha, estamos enviando uma ajuda humanitária, essa embarcação é da União Europeia, qualquer ataque contra ela vai ser visto como uma agressão à União Europeia e a um país membro da OTAN, que tem um artigo de defesa mútua. Uhum. Isso poderia ser feito. Isso não é nenhuma barbaridade. Mas, enfim, não foi feito. Como você diz, Bruno, as pressões, acima de tudo, que surgem lá por parte da União Europeia em relação ao Estado sionista estão mais relacionadas aos discursos, acima de tudo, né? Parece que a União Europeia, inclusive, está agora revisando o seu acordo de associação com Israel. O Reino Unido, esse sim, parece ter tomado uma ação um pouco mais efetiva, suspendendo as relações comerciais com o Estado sionista e convocou o embaixador israelense diante do que ele classifica como intolerável em Gaza. Esse tipo de movimentação, na tua análise, não tem capacidade de produzir muitas consequências em relação aos bombardeios que acontecem em Gaza, né? Pois é, esse é um dado importante, né? A gente não pode, não vou falar para você, em nenhuma circunstância, que a iniciativa tomada pela diplomacia britânica não serve para nada, porque isso não é verdade. Mas daí a interromper o acionário militar em Gaza está muito distante disso. Muito distante. O Estado de Israel se acostumou a colocar pressão no Ocidente, impor o ritmo do Ocidente. E não ao contrário. É uma situação meio surreal no capitalismo, né? O financiado impõe as condições ao financiador e não ao contrário. O que hoje poderia realmente dar algum tipo de efeito, eu insisto, né? É criar uma situação sine qua non de ter um alvo legítimo
para o Estado sionista na figura de uma ajuda humanitária do Ocidente. Eu também não vou ser desonesto aqui em nenhuma circunstância. O que o Ocidente faz com os discursos emula, simula, imita toda vez que eu falei lenga-lenga, me arrependo, mas assim, a lenga-lenga dos países, das monarquias árabes principalmente, e os países de maioria islâmica. É até uma piada macabra, né, na mídia do Oriente Médio. Os campeões dos discursos. Em geral, o discurso mais bonito depois de outubro de 23 é o do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. São discursos lindos. Ele não cortou relações com Israel e não cortou as relações comerciais com Israel. Ou seja, nesse sentido, o premier britânico fez mais do que um dos líderes da maioria islâmica, um dos países de maioria islâmica. Também é outra condição. A Turquia rompe relações com Israel e declara um estado de animosidade, e a Turquia é membro da OTAN. A Turquia consegue condicionar, em parte, pelo menos alguns países europeus. A Turquia tem o segundo maior contingente militar da Aliança do Atlântico Norte. Ela poderia colocar tranquilamente uma embarcação humanitária para chegar na costa de Gaza. Eu duvido Israel atacar a Turquia. Eu duvido. E também duvido a Turquia fazer alguma coisa, que a Turquia, dos países de maioria islâmica, foi o primeiro a reconhecer o Estado sionista. Então, o impasse é muito grande, Anderson, muito grande. Não tem uma saída a curto prazo, não. E esse curto prazo, eu hoje, antes da gente entrar no ar para fechar a intervenção aqui, eu todo dia faço isso por obrigação, né? Tá dos meus trabalhos. Eu abri a mídia, alguns portais de mídia do mundo árabe, do mundo islâmico, em língua em espanhola, inglesa, né? Infelizmente meu árabe não dá para isso. E já acabou, que horror, já acabou a farinha de novo. Basicamente, o que chegou de alimento foi farinha. E já acabou a farinha de trigo em Gaza novamente. Se isso não é um genocídio, isso é o quê? Tá mudo, tá mudo. Foram 3 meses sem entrar ajuda humanitária, né, o Bruno? Agora parece que cerca de 100 caminhões que entraram lá em Gaza, ou seja, estava na cara que isso ia acabar muito rápido. Israel quer, acima de tudo, dizimar o povo palestino, inclusive matando de fome essas pessoas. O Bruno, como a gente percebe, o Netanyahu de alguma forma usou aquele episódio lamentável do assassinato de 2 funcionários da embaixada de Israel em Washington para reforçar sua narrativa de autodefesa. No entanto, me parece que esse atentado não mudou muito o foco em relação à crise humanitária que existe em Gaza e as pressões sobre o Estado sionista. Pelo menos, na minha avaliação aqui, parece que não alterou tanto assim o cenário. Ainda assim, eu queria te ouvir sobre o papel desse episódio, desse atentado, produzido por um lobo solitário no morticínio lá de palestinos. É possível a gente esperar uma mudança de postura do Netanyahu em algum sentido a partir disso? Eu não acredito, não. A mudança de postura vai se dar se Washington determinar. Mas vamos entender bem, tá? O que aconteceu em Washington foi um atentado isolado de alguém que não tinha vínculo direto. Duvido aparecer o perfil de quem cometeu o atentado. E, de novo, eu não quero criminalizar o programa e a mim mesmo, mas eu vou repetir. Não se trata de qualquer balela de antissemitismo. Aliás, semita lá não tinha ninguém. Quem fez o atentado é de origem latino-americana, e os dois que sofreram o atentado são euro-judeus ou euro-ocidentais. Tem origem no leste europeu, seu sobrenome. Então, semita lá não tinha ninguém. Tá? E são 2 funcionários de um país que comete genocídio. Então, é como, por exemplo, na década de 80, uma ação isolada, alguém muito revoltado, descontar em 2 funcionários de alguma embaixada ou representação comercial da África do Sul do apartheid. É a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. A diferença é que o lobby do apartheid sul-africano era pequeno e o lobby do apartheid sionista é gigante. Agora, não muda nem a pressão sobre o Estado sionista e nem o comportamento do Estado sionista. Gera, sim, gera combustível
para criar um discurso midiático. Atentado antissemita, a perseguição, aumentou o antissemitismo. Essa situação surreal, né? O Estado sionista é comandado por europeus que matam semitas. Aí antissemita é quem reclama do assassinato de semitas. Já que vale o mito do semita. É essa situação que a gente tem que tentar chegar lá, né? Agora, o Anderson, desculpa, eu acabei não respondendo tudo. Antes do atentado, a pressão sobre o Netanyahu estava um pouco maior, sabe? Uhum. Porque coadunou também da viagem. O Trump é um marreteiro, né? Ele foi lá para o Golfo Pérsico e conseguiu arrancar daquelas monarquias patéticas bilhões de dólares. Chegou a 1 bi, se não me engano, no conjunto do que ele conseguiu lá vender, comprar, comprometer, além do avião que chegou de brinde para ele. Sim. Né? Mas é surreal, né? Ele vai vender a Boeing e leva um avião, né? Mas, enfim, a pressão realmente estava maior, sabe? Estava maior no sentido de buscar um acórdão. E aí tem coisa muito feia rolando também, como, por exemplo, a entrega da Síria. Damasco, o governo do ex-salafista, nunca imaginei que alguém podia ser ex-Al-Qaeda, mas agora para a diplomacia dos Estados Unidos é possível alguém ser ex-Al-Qaeda. Ainda tem um prêmio, o Anderson, de 10 milhões de dólares na cabeça do Al-Rolani, que é o premier do alto governo sírio. E, de novo, não estou defendendo o regime Assad, não, tá? Era uma porcaria também, tá? Não caiu só por conspiração externa, caiu por falta de legitimidade. Mas o que está acontecendo hoje na Síria é a tentativa de um acordo levado pela Turquia do Erdogan e pelo Catar para normalizar as relações com Israel. Então, se liga, o conjunto dos movimentos dos Estados Unidos no oeste da Ásia, né, o que o inimigo insiste em chamar de Oriente Médio, estava levando a uma situação de emparedamento do Netanyahu. Mas aí sim, depois do atentado, isso é importante, tá? E depois da visita do comandante perdão a redundância, do Comando Militar do Sul, semana passada ao Brasil, e de novo com essa história absurda, estapafúrdia, de que tem uma base do Hezbollah em Foz do Iguaçu, isso aí comete terrorista, qualquer panaceia semelhante, já vira um pouco já viram um pouco a capacidade do Netanyahu impor o seu discurso no Ocidente e, por tabela, postergar mais uma vez a chegada de caminhões e aumentar o sofrimento do povo palestino. Isso é dado. Uhum. Bruno, eu queria aproveitar que você citou essa situação lá na Tríplice Fronteira. Era um tema que eu ia trazer mais para frente, mas eu vou aproveitar e vou colocar isso agora, porque o Departamento de Estado dos Estados Unidos está oferecendo uma recompensa de quase 60 milhões de reais por informações que levem à interrupção dos mecanismos financeiros do Hezbollah, solicitando dados sobre as redes de organização na região da Tríplice Fronteira, que abrange Brasil, Argentina e Paraguai. São 10 milhões de dólares até de recompensa oferecida pelos Estados Unidos. Essa oferta visa identificar e neutralizar fontes de receita, canais de facilitação financeira, doadores, facilitadores, instituições financeiras ou casas de câmbio que ajudem transações do grupo, empresas ou investimentos controlados por eles, empresas de fachada para aquisição de tecnologia de dupla utilização e esquemas criminosos que beneficiem financeiramente o Hamas. Essa é a alegação lá dos Estados Unidos. Investigações apontam que, na Tríplice Fronteira, financiadores e facilitadores do Hezbollah arrecadam recursos por meio de diversas atividades ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes, contrabando, como carvão, petróleo, diamantes, dinheiro em espécie, cigarros e produtos de luxo, falsificação de documentos e falsificação de dólares americanos. Bruno, te parece algo normal essa recompensa aí oferecida pelos Estados Unidos por informações sobre o Hezbollah na Tríplice Fronteira e, principalmente, o governo brasileiro não deveria se posicionar oficialmente a respeito disso? Isso está relacionado a esse processo de limpeza étnica que se dá em Gaza, visto que o Hezbollah apoia os palestinos? Enfim, como é que você vê essa recompensa oferecida aí pelos Estados Unidos por informações do Hezbollah na Tríplice Fronteira? Bom, primeiro que
Ninguém tem obrigação de saber, eu tenho o dever de difundir, né? Isso é uma matéria. O que o Comando Sul está fazendo agora é uma matéria requentada de setembro de 2024 pelo La Nación. La Nación pouca gente sabe, mas La Nación pertence à família do ex-presidente Maurício Macri. O ex-presidente Maurício Macri, ele é um sócio comercial de vários empreendimentos esquisitos com o ex-presidente do Paraguai, Horácio Cartes. Horácio Cartes é dono de um banco. Era o Banco Amambay e virou Banco Baza. O Banco Baza tinha um presidente que é um ex-tecnocrata do Fundo Monetário, chamado Sebastián Peña. Sebastián Peña, não por coincidência, é o presidente do Paraguai, Anderson. Então, tanto o ex-presidente, que é o líder político do grupo de Sebastián Peña, como o próprio Peña, o Departamento do Tesouro lastreou operações de lavagem de dinheiro e narcotráfico no banco que eles operavam, e o seguem operando. E aí, com isso, o pessoal faz chantagem sobre o presidente de um país soberano para criar esse clima de comoção e criminalização na Tríplice Fronteira. Por que fazem isso na Tríplice Fronteira? Porque é a área onde a demografia na América do Sul, não, na América Latina toda, onde tem a maior demografia de população árabe, libanesa e de credo xiita. Então é como se fosse assim, ó. Lá na região tem muito libanês de origem árabe libanesa, né? Todo libanês é árabe de origem xiita. A maioria desse pessoal tem comércio. E eles mandam dinheiro para casa para ajudar as famílias. Porque o Líbano tem um colapso financeiro e o sul do Líbano é bombardeado dia sim, dia não também pelo Estado sionista. Então, quem trabalha de domingo a domingo para ajudar a família que ficou no Líbano vira rede de apoio ao terrorismo. E quem comete terrorismo vira defensor da única democracia do Oriente Médio. É isso que está acontecendo, tá? O La Nación, eu vou te mandar o link depois, eu acabei de me dar conta disso. Ele simplesmente teve como fonte um cidadão chamado Udi Levy, que é o ex-chefe do Mossad, mais nada. Então, o La Nación ouve um cara que liderou o Mossad, planta uma notícia esquisitíssima, e não é a primeira vez, já faz 25 anos que os gringos estão querendo achar algo semelhante lá na região, e também ouvi um outro infeliz também, o La Nación, um tal de Kaplan, que seria um funcionário da Embaixada de Israel para a Argentina, para plantar a mesma notícia. 6 meses depois, o Comando Sul chega e faz a mesma coisa. Eu vou repetir o mecanismo, tá? Vou repetir o mecanismo. Eu, Bruno, conheço várias famílias palestinas, tá? Por exemplo, a Federação Árabe Palestina do Brasil, que é a maior entidade árabe do Brasil. Não de tamanho, né, de legitimidade. Quase toda a sua diretoria tem parentes na terra ainda, ou seja, tem gente sobrevivendo na Cisjordânia e se escondendo em Gaza. A maioria está na Cisjordânia. E aí o pessoal tem uma condição no Brasil que é de classe média para cima. O que o pessoal faz? Ajuda a família. O que o Estado sionista fala? Envio de fluxo financeiro. É para ajudar a família, mas se fosse um alvo, diria, não, está apoiando o, aspas, terrorismo. Eu desafio qualquer pessoa a me falar um ato terrorista do Hezbollah. Porque a ação contra a Embaixada de Israel em 92 e a Associação Mutual Israelense e Argentina em 94 até hoje não está comprovado. E o procurador sionista que tentou botar Cristina Kirchner presa, alegando que houve uma conspiração junto ao Irã e ao Hezbollah, o cara apareceu suicidado no apartamento dele, quando surgiu o dinheiro da CIA na conta da mãe dele. Isso foi início de 2015. Custou uma eleição para a Cristina isso. E olha só que coincidência, Anderson. Não é engraçado que o sobrinho do ex-presidente Carlos Saúl Menem seja o presidente da Câmara de Representantes, Câmara de Deputados da Argentina? Martin Menem. E de cada 10 patrícios em toda a América do Sul, 9 sabem que o Menem tinha negócio esquisito com o traficante de arma e foram cobrar a conta para ele. E não é estranho que o Martin Menem se dedicasse a fazer câmbio financeiro, dólar cabo, remessa de dinheiro antes de entrar para a carreira política, ou durante. Mas isso a CIA não investiga, o Mossad não investiga, isso não interessa nada. Tu sabe qual era o sócio de fluxo financeiro do Horácio Cartes, amigo? Quem era? Dario Messer, o doleiro dos doleiros.
Então, tipo, cara, é o crime perfeito, né? Porque você tem um presidente de um país soberano, coagido pelo Departamento do Tesouro pelas coisas que ele fez, e fez. À frente de um banco que pertencia ao ex-presidente do mesmo país soberano, que é sócio. Agora, com o grupo do Milei, a briga tá dura, tá? Mas é sócio até então no maior operador mafioso da Argentina, que é o próprio Macri. Todo mundo sabe disso. A própria família do Macri tem laços com a Angra, tá na Calábria. Todo mundo sabe disso. E aí a culpa é do coitado do comerciante em Foz do Iguaçu, que acorda de manhã às 6 horas da manhã, vai dormir às 11 horas da noite, faz lá o seu dinheirinho e manda para a família não morrer de fome no sul do Líbano. É o que está acontecendo. Lamentável, viu, Bruno? Não dá para entender essa situação que acontece lá na Tríplice Fronteira, ainda mais com todas essas conexões que você trouxe aqui para a gente de maneira muito pertinente. Bruno, eu queria mudar de assunto agora, porque a gente tem outros temas aqui do quadro internacional para tratar no programa. Eu queria falar um pouco sobre essa cruzada. Eu falei ainda há pouco do governo dos Estados Unidos, queria falar dessa cruzada do Donald Trump contra as universidades por lá. Porque não é de hoje aí que o bilionário segue nesses ataques às instituições de ensino superior nos Estados Unidos e também aos imigrantes, né? E um dos últimos episódios se deu na quinta-feira da semana passada, essa proibição do governo de que alunos estrangeiros fossem aceitos pela tradicional Universidade de Harvard. A proibição valeria para todos os alunos estrangeiros, inclusive os que já estão matriculados, que teriam de ser transferidos para outras instituições. No entanto, a Justiça dos Estados Unidos decidiu bloquear a decisão no dia seguinte, na sexta-feira. O Tribunal Federal de Boston aceitou uma queixa apresentada pela direção de Harvard, alegando que a medida do governo poderia provocar efeitos devastadores nas vidas de cerca de 7 mil alunos da universidade que são estrangeiros e dependem do visto de estudante para residirem nos Estados Unidos. Atualmente, 1 em cada 4 estudantes de Harvard, ou seja, 25%, são estrangeiros. Bruno, além dos estrangeiros que são alvo, né, do Trump desde o início do mandato dele, por que o presidente dos Estados Unidos persegue tanto a educação? Como eu sei, ele já cortou recursos de várias universidades federais, mesmo as que atenderam determinadas diretrizes absurdas que ele estipulou, enfim. Isso faz parte daquele receituário da extrema-direita de mirar nas instituições de ensino superior como sempre, ou quase sempre, são sendo classificadas como antros de comunistas. É apenas isso? Eu creio que sim, Anderson, mas também deve ter um. Deve ter. Estou pressupondo, né, que tenha um problema aí de controle orçamentário. Na semana passada saiu uma nota muito importante dizendo que todo o que seria o austericídio do Trump esbarrou numa rubrica. Qual é a rubrica? A rubrica defesa, ou seja, que seria impossível cortar os gastos de defesa dos Estados Unidos. Foi mais ou menos quando a agência Moody's, não foi semana passada, não, foi retrasada. A agência Moody's, aquela picaretagem lá que faz análise de risco, e deu nota máxima para todo mundo que quebrou 2 semanas antes, em 2008, na bolha imobiliária, colocou um rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos porque a dívida pública bateu 36 trilhões. Não tem problema a dívida pública bater 36 trilhões. O problema é o mundo entender que se negociar com menos, se não usar o dólar como moeda de comércio internacional, aumenta a fraqueza dos Estados Unidos. Isso é uma coisa boa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque aí o Trump junta duas ações, né? Ele diz para a opinião pública que está cortando verba, está enxugando o Estado, num tal de departamento de eficiência que tem no próprio Elon Musk, o seu diretor comissionado, uma aberração. Você tem uma autoridade federal que não trabalha, que ele é comissionado. Tem precedente, tá? Aquele milionário Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, não recebia salário. Aí alegava que era pelo bem da comunidade, qualquer coisa disso. Isso. Mas é o seguinte, Anderson, eu acho que aí tem algo mais perverso, sabe? Que é assim, o próprio Trump, pouca gente lembra, ele foi para uma instituição da Ivy League, né? A Ivy League da Costa Leste é a liga das instituições mais prestigiadas da educação dos Estados Unidos. E ela é identificada para o que seria o povão lá. O que é o povão? O povão, em tese, é a maioria branca empobrecida, interiorana, que é a base eleitoral do Trump. O trumpismo raiz é isso.
que é um bando de gente que vive de forma sofisticada, que apoia causas esquisitas, que é anti-americano e que tem uma percepção de mundo que é o baluarte da cultura woke, né? Onde o homem não é homem, a mulher não é mulher, é toda aquela celeuma de preconceito. E o modelo de formação científica dos Estados Unidos, ele é o financiamento do Estado para instituições e fundações privadas ou semipúblicas e com pesquisa aplicada. E aí, ao cortar o financiamento de pesquisa, ele pode estar destinando esse recurso para empresas que estão na nominata do Departamento de Defesa, como as do grupo do Elon Musk, e, ao mesmo tempo, agradando o seu público mais ferrenho pelo aquele orgulho que o estadunidense médio tem em ser ignorante e burro, de ser emborrecido e ignorante. Porque o Trump, nesse sentido, ele é um hipócrita perfeito, né? Ele foi da Ivy League, ele vem de uma família com muito recurso, ele próprio se torna bilionário em cima do empobrecimento da classe trabalhadora dos Estados Unidos, mas ele fala com esse público e fala com essa classe como se fosse uma claque permanente. Até aí eu estou chovendo no molhado, mas qual que é o alvo? É um alvo duplo. Primeiro, ele atinge o simbólico, né? Ah, tocou em Harvard, tipo assim, meu Deus do céu, tocou naquilo que era intocável. Tipo, a Lava Jato tocou nas empreiteiras do Brasil, né? Cortou na carne. E, não, e depois ele atinge os estrangeiros, ou seja, Harvard, com recursos dos Estados Unidos, recruta cientistas do mundo inteiro que fazem uma fuga de cérebros para lá e podem ser um diferencial competitivo na disputa científico-tecnológica entre Estados Unidos e China. O que eles fazem? Ele dá um passo atrás, ele diz assim, tá, vai para a China, some daqui, sabe? Não queremos vocês aqui. Isso porque, alegando que o estudantado, que os campi se rebelaram durante o governo Biden e são pró-Palestina. Mas eu acredito que o pano de fundo é outro, é tirar o prestígio de instituições que podem contestar o modo Trump de governar ou desgovernar o país. É a impressão que me dá, pelo menos. Uhum. Lembra da Entendo. balbúrdia daquele ministro da Educação do Bolsonaro? Sim, Abraham Weintraub, né? O camarada isso. esse. Que eu não sei como é que esse cara virou professor de federal, mas o Moro também era, né? Então, alegando balbúrdia, né? Tá, ele tá falando, não corta não, só para lembrar uma coisa, ele tá falando, o mesmo estilo do Trump. Tinha uma frase de um senador republicano, que agora me foge o nome, que dizia o seguinte: ele que tá falando, tá? Um apoiador do Nixon, não é o Bruno, não, ninguém vai processar, não, por favor, tá? Dizia o seguinte: eu não troco o zoológico inteiro de um camp universitário, isso em 68, tá? Por um pelotão de nossos rapazes no Vietnã. Então, quem tá falando é isso. É isso, Bruno. Bruno, para a gente fechar aqui o nosso papo, que você tem programa daqui a pouquinho, eu tenho que te liberar, porque Obrigado. a gente teve Mas é bem ontem. legal estar aqui, cara. É muito bom, é um Não, bom é baita programa. bom demais estar aqui contigo. Para a gente fechar, falar sobre essas eleições que a gente teve ontem lá na Venezuela, né, conforme determinação do presidente Nicolás Maduro para eleger deputados e um governador para a região de Essequibo. Um ano atrás, o Maduro promulgou uma lei que criou essa província da Venezuela no território, até então reconhecido internacionalmente como sendo da Guiana. Foram eleitos, como eu citei, na verdade, um governador e 8 deputados que foram eleitos nessas eleições que a gente teve ontem. O curioso é que nenhum habitante desse equipe poderia participar desse pleito, ele aconteceu no estado fronteiriço de Bolívar. Ontem, durante a votação, Maduro pediu que a população votasse pela paz e pela vida, e que o dia de eleições seria de democracia e de liberdade. Bruno, como é que você avalia essa eleição proposta pelo Maduro e a sua legitimidade, enfim, a situação naquela região de Essequibo? Só lembrando que aquela região lá é rica em petróleo, que faz com que, obviamente, isso desperte muito interesse do Maduro. Como é que você avalia essas eleições que a gente teve lá na Venezuela para eleger autoridades para esse equibo e a legitimidade desse pleito acima de tudo? Bom, então, a eleição foi no país inteiro, tá? Eu até abri mais cedo, eu tava com os dados aqui.
porque também não é muito número, às vezes a gente se perde, né? Me dá um instantinho só, tá aqui, ó. Foram eleições regionais, ou seja, para governos estaduais e eleições legislativas, tá? Tô com o número aqui. Ontem à noite, domingo à noite, né? O número de votantes deu 12 milhões de venezuelanos, deu um bom quórum. Os candidatos do grande polo patriótico, que é a frente política liderada pelo PSUV, que é o partido de governo lá, atingiram 82% dos votos, 82,68%. A oposição disputou com, com 3 coalizões separadas: Aliança Democrática, 6,25%, Aliança UNTC única, 5,18%, e Força dos Vizinhos, Força Vecinal, com 2,7%. Pouca gente sabe, Anderson, mas a oposição venezuelana governa estados e municípios importantes, tá? E já faz muito tempo isso. Então, existe um setor da oposição venezuelana que tem uma convivência pacífica com o chavismo. A eleição em Essequibo, óbvio que ela não vai ter um impacto de legitimidade, porque se trata da região de um outro país. Tá? Mas eu, sendo muito franco, fiquei pensando muito nisso, sobre a questão do Essequibo e a Guiana. O que ocorre é que o que seria o mais justo e o mais correto? É que a República da Guiana propusesse uma espécie de área especial de investimento no Essequibo, que era um território venezuelano, que foi literalmente roubado pelos ingleses quando organiza a sua ex-colônia e depois da separação dessa colônia transformada em país independente, entre aspas, né? E não a República da Guiana, uma vez que foi comprovada a tal da margem equatorial, Foz do Amazonas, etc., fazia praticamente uma joint venture nacional com a British Petroleum e com a ExxonMobil. O principal evento econômico da Guiana, Anderson, é uma feira de investimento em óleo e gás. Pô, no Brasil também. Tipo assim, a feira de investimento de óleo e gás, Guiana é um país pequeno, tá? Ela tem a abertura do seu presidente. Tem uma ideia do volume da coisa. Então, eu, sinceramente, eu vejo que a região do Essequibo seria uma solução mais apropriada, hipoteticamente seria meio que um convite para uma exploração econômica conjunta entre a República Bolivariana da Venezuela e a República da Guiana. A eleição, ela não tem nenhum impacto no Essequibo, porque se trata de um país soberano e que está sob proteção da Quarta Frota dos Estados Unidos. Então, qualquer um que tocar na Guiana vai tocar nos gringos e vice-versa também. Uhum. Né? Mas é uma espécie de, como é que dizia o general Newton Cruz, desculpa a piada macabra, ato de presença. Né? É um ato de presença de Caracas dizendo, olha, nós não estamos de bobeira, essa região é uma região em disputa, tem o litígio internacional, não tem nada contra a Guiana, mas a Guiana hoje é um interesse direto de uma empresa da Grã-Bretanha e uma empresa dos Estados Unidos. E toda a pressão ela pode virar também um ato de negociação. Né? Por exemplo, a Chevron, ela é hoje fundamental na exploração de petróleo na Venezuela. Com as sanções, a Chevron seria obrigada a sair da Venezuela. E aí, por um problema lá de co-investimento, cairia a produção de petróleo cru na Venezuela, por exemplo. Então, tu pressionando o Essequibo, que pressiona a British Petroleum e a ExxonMobil, você pode criar um jogo de contrarresposta para ter mais presença de algum tipo de capital dos Estados Unidos na Venezuela, que infelizmente é uma necessidade que o país tem. Não é o que a gente gostaria, né? Gostaria que a PDVSA fosse um consórcio 100% latino-americano, PDVSA, IPF argentina, IPFB boliviana, Petrobras brasileira. Mas mesmo quando todos os governos eram social-democratas e havia condição para isso acontecer, isso não ocorreu. Então, agora que está tudo fragmentado, é muito mais difícil. É Mas isso. é isso, tá? Como você muito bem observou, houve eleições parlamentares lá no país. O Maduro manteve ali a maioria do Congresso, 83% do partido, dos votos que ele recebeu nas eleições, o partido dele recebeu nas eleições
legislativas por lá. Ô Bruno, eu quero agradecer muito a presença aqui, viu? Tinha outros temas aqui para tratar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela tua participação aqui, como sempre atendendo aos nossos pedidos. Te desejo um bom dia e deixo meu abraço forte. Obrigado, Anderson. Só para fechar, eu não vi o resultado ainda das majoritárias, tá? As eleições municipais e para governo de estado. Então, o resultado que chegou, pelo menos que eu tenho, é o resultado das parlamentares, né? Mas você está coberto de razão. Foi uma maioria ampla, até porque uma parte da oposição não concorre, não disputa, porque Sim. faz abstenção, e aí todo o espaço fica para o governo e os seus inimigos consentidos, os seus aliados do outro lado, né? Isso. Obrigado pelo convite, forte abraço, conta comigo. Obrigado, Bruno, pelos esclarecimentos sempre aqui, muito pertinentes. Um grande abraço. Até a próxima. Forte abraço, obrigado. Conversamos aqui com Bruno Lima Rocha, ele que é jornalista, também cientista político e editor do Jornal dos Trabalhadores.